Esse livro é a prova de que um livro não precisa ter 800 páginas para ser muito bom. Eu vou falar hoje para vocês sobre o relatório de Yale de 1828, que se tornou um livro, é um relatório criado pelos professores dessa faculdade americana em 1828. E esse relatório se tornou um livro chamado A Educação Superior e o Resgate Intelectual, o relatório de Yale de 1828. É da Vide Editorial, é um grande livro, é um livro que marcou os meus estudos sobre a educação e mudou muito a minha percepção do que é a compreensão do texto, o que é memorização, o que é desenvolvimento intelectual. Então, a gente vai começar por ele. Tem muitos livros de 800 páginas sobre educação que são muito bons, mas esse daqui traz um conhecimento resumido e da melhor maneira possível. Então acompanha comigo. E se você quiser que eu continue falando sobre livros de educação, comenta aqui comigo quais os livros de educação que você queria ver resenha aqui no canal. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho e comenta e compartilha com quem você acha que esse vídeo pode ajudar de alguma forma. O livro ele é dividido em algumas partes, mas a parte central do livro é um relatório sobre uma resposta que o Conselho Universitário ia dar a alguns professores que exigiam a retirada do estudo de línguas gregas e romanas de dentro das grades de estudo. O que estava acontecendo naquele tempo? A Revolução Industrial tinha surgido e as pessoas queriam profissionais para atender às demandas do mercado. Então, esses profissionais eles tinham que ser qualificados e eles tinham que vir para o mercado de trabalho com uma velocidade muito maior. Então, eles queriam que as universidades se tornassem, na verdade, polo de qualificação profissional e perdessem esse caráter da intelectualidade. Então, eles diziam, olha, os conteúdos propedêuticos, eles são demasiadamente longos, eles são muito complicados, nem todo mundo que precisa de um diploma. Eles criaram essa ideia de que o diploma seria a qualificação profissional, a prova da qualificação profissional. Quando o diploma não deveria ser isso, deveria ser uma prova de uma jornada intelectual, acadêmica. Então eles diziam, o estudo propedêutico demora demais, as matérias preparatórias para a matéria de especialização, propriamente dita, que a gente precisa, né? Elas são muito longas, elas são muito complicadas, nem todo mundo sobrevive à universidade, porque a universidade é muito difícil, e por isso nós precisamos ter programas mais concisos, em que você explique para a pessoa exatamente o que ela precisa fazer para atuar no mercado de trabalho, e aí o mercado de trabalho rapidamente consiga absorver esses profissionais que ela precisa. Então são duas visões diferentes sobre a universidade que vão se digladiar aqui nesse relatório. Uma visão que a universidade, a formação intelectual do homem, a formação que o homem verdadeiramente precisa, é a formação que o prepara para ser um bom trabalhador e contribuir para o mercado de trabalho, contribuir para as inovações tecnológicas, etc. E a outra visão que acredita que o estudo intelectual é outra coisa, que aos poucos a gente vai ver aqui o que é essa outra coisa que os professores de Yale vão defender, que é o estudo, a intelectualidade, a vida intelectual. E aí a gente vê alguns argumentos que esses professores de Yale ofertaram ali nessa discussão e que a gente percebe que os argumentos deles venceram naquele momento, mas hoje em dia eles foram completamente dissipados. Hoje as nossas universidades são polos de qualificação profissional para o mercado de trabalho, para as grandes corporações globais, para a inovação e tecnologia, né? E o que nós vemos hoje é uma grande crise da educação. Então eles venceram neste momento, em 1828, mas posteriormente houve uma precarização da educação. E os argumentos dele, na verdade, hoje, nesse livro aqui, eles são um pedido para que a gente retorne à vida intelectual robusta, que a gente perca essa ideia de que estudo é qualificação profissional. Então, por exemplo, eles vão dizer o seguinte, eles vão dizer que ninguém está preocupado, é uma frase do livro, ninguém está preocupado em fazer uma pessoa 2 vezes melhor. Estão agora preocupados, eles vão dizer, em fazer uma pessoa 2 vezes mais produtiva. Então, o objetivo de toda uma sociedade que queria crescer empresarialmente, que queria crescer no sentido de inovação tecnológica, a intenção dessa sociedade era transformar o homem em um elo da máquina muito produtivo. Mas a formação do ser humano não pode ser tão bruta, esses professores eles vão dizer, porque a vida do ser humano, o ser humano, ele não se realiza apenas no trabalho. Um ser humano que só vive para trabalhar é alguém que não tem um desenvolvimento das suas potências, da alma, da sua imaginação, daquilo que ele verdadeiramente é como ser humano. Então ele se torna bruto, ignorante e com uma certa estreiteza de pensamentos. Esse ser humano que é só para o trabalho, não tem missão na sociedade,
não se desenvolve na virtude, não se desenvolve na reflexão e ainda mais, né? Não se desenvolve na autonomia do conhecimento. Porque o que os professores eles vão dizer? O mercado quer que eu ensine a receita de bolo. Então, quando você começa a estudar, por exemplo, como você faz um bolo, se a gente fosse transformar em uma metáfora para a formação intelectual, para a formação nas universidades, a gente diria assim: começamos com os propedêuticos, a formação das moléculas da farinha. Mas será que eu preciso entender a formação das moléculas da farinha para que então eu faça um bolo? Aí o pessoal do mercado de trabalho está aqui dizendo: não, ensina logo a receita, logo a receita. O que nós precisamos não são de pessoas que dominem por completo a arte de fazer bolos, sabores, ou que tragam alguma poesia para os alimentos. O que nós precisamos é de pessoas que façam bolo em larga escala, em grande quantidade, para que a gente possa vender muito. Então, e aí eles vão dizer, não adianta, não vai haver verdadeira inovação tecnológica se nós não passarmos, se nós não sorvemos todos aqueles conteúdos preparatórios que formam uma vida intelectual. E não só os conhecimentos mais marginais da arte de fazer um bolo, mas também a própria vida intelectual. Eles vão defender que as matérias mais difíceis, como era no caso, né, a literatura grega e romana, os estudos do latim e do grego, essa parte mais difícil dos nossos estudos, dos estudos das universidades, faziam duas coisas. Primeiro, peneiravam as vocações. Porque apesar da gente estar querendo, naquele momento, pessoas para trabalhar no mercado de trabalho, soldadinhos do capitalismo, digamos assim, os intelectuais eram muito importantes, eles vão dizer, são muito importantes para uma sociedade. Os intelectuais são aqueles que guardam a capacidade de entender a realidade e de dar respostas com sabedoria quando ninguém mais tem respostas. A pessoa sábia é aquela que, quando você está com um problema muito grave, você chega para ela, expõe esse problema e ela consegue te dar uma solução. E você faz exatamente aquilo que ela te dá como solução e a coisa dá certo. Acontece aquilo que a pessoa disse, né? Que o sábio disse. Então, uma sociedade, eles vão dizer, ela precisa muito de intelectuais. Além de ela precisar fazer com que cada indivíduo se realize maximamente, não só no trabalho e na sua carreira. Então, eles precisam entender de poesia, eles precisam entender dos seus deveres com a sociedade, eles precisam entender da transcendência do homem. Então, tem outras realidades que são profundamente importantes, mais do que saber fazer a receita do bolo. E mais do que isso, essa vida intelectual que tem essa força, essas matérias difíceis, que tem a força de peneirar para a gente saber quem serão os nossos intelectuais, quem a sociedade vai investir para que sejam grandes intelectuais, né, a quem nós daremos ouvidos. Então, eles passaram por aquele percurso difícil, pela aquisição das disciplinas da mente, sofreram ali nos estudos. E isso traz para eles não só um vigor intelectual, mas um vigor moral, uma certa fortaleza diante dos estudos. Então, eles vão dizer, primeiro, vai peneirar, e segundo, vai fazer com que a sociedade continue a valorizar as realidades que não são propriamente úteis. Essa ideia de utilitarismo do conhecimento. Então, ele vai dizer assim, ó, as grandes corporações, elas querem que o homem, a vida do homem seja reduzida à ocupação no sistema industrial. O sistema industrial é a coisa mais importante dessa sociedade. Então, a vida intelectual, a vida acadêmica, é para que o homem ocupe um lugar no sistema industrial. Mas seria essa a única missão do indivíduo na sociedade? Atender ao mercado de trabalho? Não teriam as pessoas obrigações com suas famílias? Com a sua comunidade local? O indivíduo não teria nenhuma obrigação de compreender questões políticas, econômicas e humanas mais amplas, né? A única coisa necessária aos homens seria mesmo saber como trabalhar? Outro ponto que eles defendem durante o livro é que o conhecimento, os seres humanos, a geração atual de seres humanos, tem o dever de não ser um elo quebrado na transição, na corrente de transição de repasse de conhecimento. Então, as pessoas mais velhas, um dia desses eu vi um meme super engraçado que dizia assim: vou reunir todo mundo lá em casa pra gente aprender a fazer pamonha, porque todo mundo que sabe fazer pamonha vai morrer e a gente nunca mais vai fazer pamonha. Então, a gente tem o dever de aprender, né? Eu tenho uma tia muito querida que na hora que ela morrer, ninguém mais sabe fazer o bolo dela, né? Que ela não ensinou ninguém tem paciência para aprender, ninguém tem interesse. Então, nós temos o dever. O bolo virou agora a nossa grande metáfora desse vídeo, né? Mas a gente tem que aprender
aquilo que as outras pessoas nos ensinaram no passado e passar para gerações futuras. Não só o modo de fazer, né? O Rubinho tem uma história maravilhosa do Rubinho, meu marido, que ele fez faculdade de matemática, e o Rubinho, ele nunca foi um estudante muito aplicado. Ele estudava, mas ele não estudava para a prova. E aí chegou lá, ele não sabia a fórmula da questão, então ele deduziu a fórmula matemática da questão. Usou a prova inteira, deduziu a fórmula, aplicou a fórmula e fez a questão. Quando o professor foi entregar as provas, ele disse: isso daqui é um matemático. O resto, que está aplicando prova para passar, não é matemático, né? Então, do mesmo jeito, eles vão dizer o seguinte: nós temos o dever de repassar às novas gerações todo o conhecimento, não somente o final, a descoberta. E aí eles vão dizer: as grandes corporações, o mercado de trabalho, o sistema industrial quer inovação tecnológica, as invenções daquele tempo, né? Os inventores. Se ele quer inovação tecnológica, se eu tenho um trabalhador que só sabe repetir aquela mesma receita de bolo o tempo inteiro, ele nunca vai trazer uma inovação tecnológica. Então ele meio que descortina com esse argumento a ideia de que o sistema industrial está querendo trabalhadores, bons trabalhadores para fazer o país avançar. Ele mostra que o sistema industrial quer é o embrutecimento do ser humano para que ele seja um trabalhador silencioso, um jumento amarrado, como se diz aqui no meu sítio. Para que ele faça exatamente o que o dono do sistema industrial quer que ele faça, sem pensar fora, né, da casinha. Como tem um livro muito famoso, que são 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho, que eu adoro, inclusive tem uma resenha no Instagram sobre ele, que diz o seguinte, que para um apertador de parafusos, pensar sobre as nuvens do céu não é uma habilidade muito satisfatória para o seu chefe. Então é exatamente o que eles querem. Eles querem o embrutecimento dos seres humanos, né? Uma das melhores partes desse livro é quando os professores começam a explicar quais são as habilidades necessárias, as qualidades necessárias para se adquirir cultura. E eles dizem assim: além de pedir para que a gente torne o sistema educacional mais interessante para a indústria, eles também querem nos pedir para acabar com o sistema parental. Na tradução desse livro tá assim, o sistema de no lugar dos pais. Eu não sei como é que é em inglês, né? Mas qual era a ideia? Dentro da universidade existia uma relação de parentalidade, de familiaridade entre os professores e os alunos. Isso porque os alunos saíam de dentro das suas casas e eles iam para a universidade e os professores eram substitutos dos pais. Então, aquela pessoa ela não vinha como um adulto para fazer uma faculdade, assinar uma presença e o professor não estava mais nem aí com aquela pessoa, com aquele adolescente. Aquele jovem que estava na mão daquele professor, ele estava sob tutela do professor. E o professor, ele tinha uma responsabilidade não só na formação intelectual do aluno, mas da formação como pessoa. Então, os professores chamavam a atenção, os professores, eles se metiam na vida do aluno, eles orientavam, eles decidiam sobre a carreira, eles se interessavam sobre as realidades, os relacionamentos. Então, esses alunos, eles não estavam ali simplesmente como pagantes de uma aula dispersa. Não, eles estavam morando dentro da universidade e eles estavam sendo olhados por esses professores. Então, eles queriam acabar, porque eles diziam o seguinte, o pessoal do sistema industrial, eles diziam que as universidades elas foram formadas no tempo da Idade Média, da ignorância monástica, eles falavam, e que por isso existiam esses resquícios dessa vida monástica dentro da universidade. Só que eles diziam, o professor não é abade. Os alunos não têm que ficar aqui chegando na hora que ele disse, saindo na hora que ele disse. Eles queriam romper, já existia aí um desejo de revolução, de contra a tradição de uma relação parental, de pai. Os professores não eram meramente professores, eles eram pais. Então, eles queriam não só destruir a formação intelectual, excluir a literatura grega e romana, mas também acabar com essa familiaridade entre alunos e professores, com esse poder do professor sobre a vida dos alunos, poder imputado pelos pais, porque eles estavam em substituição dos pais ali naquele momento como professores. Então, era um desejo também de quebra da moralidade das universidades. Recentemente eu vi Decameron na Netflix. Não assisti o filme, nem vou assistir, não quero ver, né? Mas parece que tem uma série. E Decameron, se eu não me engano, ela foi uma obra criada num contexto de universitários que iam se perdendo.
que iam se perdendo, a vida moral dentro da universidade ia se perdendo, e com isso, a vida intelectual também. Então, os professores, eles querem reafirmar, eles vão falar, olha, aí o relatório, a defesa, né, da inclusão das línguas gregas e romanas na grade de estudos dos alunos na faculdade de Yale, para fazer essa defesa, eles vão dizer assim, olha, existem algumas qualidades para adquirir cultura, que não são somente a aula magistral, dizer para você o que você precisa saber. Agora eu sei tudo que eu preciso saber, sei cumprir todos os manuais de instrução, agora eu sei operar muito bem uma máquina e agora eu vou ter uma carreira feliz. Eles vão dizer, não. Você precisa de qualidades para adquirir cultura. Você precisa ser um ser humano autônomo intelectualmente para aprender, né? Isso aqui é sensacional. Primeiro, a disciplina. Submissão a exercício vigoroso e diário. Na hora que você coloca uma criança, um adolescente, para estudar grego, ele vai falar, que dificuldade gigantesca é esta que eu estou na minha frente? Eu preciso de disciplina, foco, submissão, exercício vigoroso e diário. Então, além do ensino da própria língua, além da dificuldade do conteúdo, da utilidade do conteúdo, porque tem utilidade o conteúdo, aquela cadeira, aquela matéria fazia com que o aluno desenvolvesse a disciplina intelectual. Eu preciso ter um exercício diário e vigoroso de estudo. É por isso que eu digo para vocês sempre, quando a gente vai começar a vida de estudos da gente, ela tem que ser religiosa. Todos os dias você avança nessa disciplina. Todos os dias você avança nesse exercício. Hoje eu fui na academia e peguei 10 quilos no supino. Amanhã eu pego 15. Amanhã eu pego 20. Amanhã eu pego 30. Mas eu só pego 30 porque eu peguei 10. Então é um exercício. Eles vão dizer como o trabalho de um atleta. A habilidade mental. A arte de concentrar e prestar atenção. Ai, Marília, TDAH. TDAH é moderno. Fórmulas de concentração são coisas modernas. 1828. Sem a capacidade de aprender a se concentrar e prestar atenção. Agora eu te pergunto, na escola do seu filho, eles ensinam a arte de prestar atenção? Ou eles criaram novos métodos pedagógicos para ele ficar pelo mato o dia inteiro, cavando buraco e brincando de árvore, de olhar a árvore, porque ele se interessa mais por aquilo, e ele não precisa aprender a estar numa sala de aula e ouvir 45 minutos de aula, né? Eu dou aula numa determinada escola, e lá a gente treina as crianças para ouvir. A gente ensina as crianças a ouvir. Então, é o seguinte, estou aqui dando aula, estou aqui dando minha aula. Nós estudamos que no Império Carolíngio nós tivemos Carlos Martel, Pepino, Carlos Magno, e tô falando. Aí eu digo assim, ó, repitam na cabeça de vocês a frase que eu falei. Então eu tô aqui dando a minha aula, eu vou dar a minha aula um pouco mais lenta, porque os meus alunos são crianças. Mas eles vão repetindo na cabeça deles a frase que eu disse. A pirâmide de Gizé é a maior pirâmide do Egito. Repete na sua cabeça. Não vou falando. Mas aos poucos eles vão repetindo. Quando eu vejo, estão aquelas carinhas todas olhando para mim. Porque pegaram o fio da meada. Porque entenderam que eles vão repetindo na cabeça o que eu tô falando. E isso é a arte de se concentrar. Essa é só uma das técnicas, né, que a gente tem para que as pessoas desenvolvam o prestar atenção. Né, a prestar atenção na oração, prestar atenção no que está lendo, prestar máxima atenção. Como é que eu alcanço a máxima atenção? Sem técnica nenhuma. Colocando o meu coração naquilo. Então, por exemplo, quando eu começo a estudar, às vezes, aconteceu muito com a Universidade de Direito, né? Às vezes eu não queria estudar aquilo. Por que eu quero? Por que isso aqui vai me ajudar com o quê? Então eu precisava fazer um esforço mental para amar aquilo que eu estava estudando. Não, isso é importante para que hajam novos juristas. Isso é importante para que eu compreenda melhor o sistema jurídico do nosso mundo, do nosso Brasil, do nosso país. Então, tentar trazer o seu coração. Eu vou ler A Educação Superior e o Resgate Intelectual. Eu sou mulher. Para mim, a maternidade é um dos pontos mais importantes da minha vida. Então, eu vou ler esse livro aqui não só para me tornar alguém que sabe falar sobre um livro interessante, escrito em 1828. Eu vou ler falando, isso daqui é para ajudar os meus filhos, isso aqui é para ajudar o meu marido. E aí o meu coração vai trazendo a máxima atenção, porque eu amo aquilo que eu estou fazendo, eu amo aquilo que eu estou estudando, mesmo que não seja tão interessante, mesmo que não seja tão bom naquele momento como esse livro, né?
Então, habilidade mental, arte de concentrar e prestar atenção. Então, eles vão dizer, o estudo das letras romanas e gregas ajuda a disciplina e o exercício vigoroso diário, ajuda o desenvolvimento da habilidade mental, a arte de concentrar, aos pouquinhos eu vou concentrando cada vez mais, expande a capacidade intelectual. Então, a minha capacidade de entender melhor, de adquirir vocabulário, de compreender mais as palavras, de compreender mais o que os homens diziam naquele tempo, e, portanto, o que os homens do nosso tempo também dizem. Então, essa capacidade de compreensão, né? Expandir a minha capacidade de compreensão. Fora isso, raciocínio. E aí, se eu for falar um por um para vocês, a gente não vai sair daqui hoje. Aí o livro vai se tornar um livro que não tem 800 páginas, vai se tornar um vídeo de 2 horas, né? Mas raciocínio, como é que se forma o raciocínio na mente? Como é que você treina a capacidade de raciocinar? Né? Eu adorava quando eu era pequena, que a gente assistiu Harry Potter, ela dizia, o Ron dizia, né, pra Hermione, você é um gênio, ela só pensa com lógica, né? Você consegue pensar com lógica? Investigação, análise, a capacidade, a frieza, dizem que Santo Tomás de Aquino era fleumático. E por ser fleumático, ele conseguia analisar todos os argumentos contrários às proposições que ele colocava na Suma e dar respostas. Mas se você, na hora que eu visse um argumento contrário à virgindade de Maria, você se irasse, poxa, é Maria, ninguém quer que você escute falar mal de Maria, né? Eu parei de ver The Chosen, depois que Maria apareceu, eu achei Maria feia. Eu falei, que história é essa que Maria era feia? Maria era feia desse jeito nunca na vida. Fiquei com raiva, porque eu não sou fleumática, né? Faltou capacidade de análise e frieza para investigação, de ver até o final, né? A capacidade de discernimento, de discernir, né? Que é uma palavra muito importante no catolicismo. Inclusive, no próximo livro que eu vou trazer para vocês, ele faz um estudo dessa palavra, né? Que é o Royo Marinho, o livro do Royo Marinho, que ele vai falar o que é discernir, que é diferente de decidir. A capacidade de argumentação, de expor com uma coisa que, né, talvez eu não esteja conseguindo fazer aqui, de maneira extremamente sucinta. Brincadeira, tô assim, é um livrão, quase 20 minutos só de vídeo. Então, a capacidade de argumentação, de criar aforismo, de criar resumos, né? O sopesamento de valores. Então, às vezes as pessoas elas acham que a vida é um jogo de soma zero. Então, que eu vou ter decisões limpas e puras. Mas a maior parte das decisões da vida, das percepções que a gente vai ter da realidade, vão necessitar de um sopesamento. Qual é o mal menor? Qual é o mal melhor? Se eu decidir por esta situação, provavelmente haverá uma perda aqui, mas eu consigo fazer um cálculo, que a gente chama no direito de jurimetria, de ver os impactos, né, da lei, daquilo que a gente vai decidir para frente. Então, eu consigo fazer uma análise, eu consigo fazer eu tenho uma capacidade de previsão das consequências dos atos agora. Então, é todo um trabalho, uma habilidade intelectual que não é só ler e adquirir conhecimento, decorar. Concentração, raciocínio, análise, investigação, discernimento, argumentação, sopesamento, trabalho de memória. Como é que eu consigo? Os alunos, os professores na minha época, eles diziam, vocês leem os resumos antes da prova, fazem a prova, tiram a nota, saem da prova, trupicam, né, aqui do Ceará, tropeçam e não lembram mais de nada. É verdade. Então, a capacidade de guardar profundamente na memória, de você lembrar de coisas... Eu li esse livro, ó, tá aqui minha data. Fevereiro de 2023. Eu li esse livro em fevereiro de 2023. Eu trabalhei ontem até 10 horas da noite. Eu me lembro do livro. Como é essa capacidade de desenvolvimento da memória? Né? E eles vão dizer, isso acontece por causa do estudo árduo, isso acontece por causa da formação... Isso acontece por causa do estudo árduo, isso acontece porque um dia, né, nós estudamos coisas que não pareciam tão úteis como o sistema industrial quer que a gente, né, decida somente por essas coisas muito úteis. Espera aí que eu me perdi aqui. Posso ir? Posso. Capacidade de organização e ajuntamento de conteúdo. Por exemplo, isso daqui, ó, fiz mestrado, fiz doutorado, então isso daqui é uma coisa que eu aprendi, né? Mas você também pode aprender, tendo 2, 3 filhos, dentro da tua realidade. Aqui tá o meu resumo do meu livro. O livro que eu li, fica o resumo dentro do meu livro. Capacidade de organização e ajuntamento de conteúdo. Capacidade de trazer os dados, de organizar os dados. Isso é uma habilidade que ele só vai ganhar dentro de uma universidade que tenha uma disciplina, que tenha uma cobrança, que reprove, né? Que coloque pressão nos seus alunos para que eles
acostumem-se a serem atletas de alto nível dentro da universidade, que é uma das coisas que esses professores mais falam. Nós precisamos sim de pessoas para a indústria. Nós precisamos sim do ensino profissionalizante. Mas o ensino profissionalizante não pode ser a academia, a vida intelectual. Porque esses intelectuais aqui, que parecem agora não ser tão úteis porque não estão produzindo máquinas, esses intelectuais aqui, eles vão nos dar respostas no futuro, né? Então, capacidade de despertar, controlar a imaginação e fazê-la se elevar. Então, o trabalho de imaginação, que é o que a gente fala hoje, chama hoje de formação do imaginário, e não só a formação do imaginário, mas o controle desse imaginário. Eu passei por uma situação, eu lia muito contos de fada pro meu filho. O tempo inteiro, contos de fadas, contos de fadas. Chegou um tempo que ele entrou na escola, que ele olhava para as meninas e dizia: "Ai, você é uma princesa brilhante. Você é tão maravilhosa, você é tão encantadora." Ele tinha 4 anos de idade, ele estava apaixonado. O que é? O imaginário dele estava formado pela história das princesas. Eu contei história de princesa demais para esse menino. Era até engraçado como meu filho foi galante aos 4 anos de idade, né? Então não é só ter o imaginário, mas controlar, direcionar o imaginário, elevá-lo quando necessário, né? E despertá-lo quando necessário, quando eu precisar da imaginação, da criatividade, enfim. Se a gente for falar disso aqui, é outro vídeo. Vou ver se eu gravo um vídeo para vocês sobre o 10 maneiras de desenvolver a imaginação do seu filho, porque tem muitas coisas que a gente fala sobre formação do imaginário que também possam ajudar com vocês. Se você quiser essa resenha, manda aqui para mim que eu te mando. Frieza, que é aquilo que eu já falei para vocês, do Santo Tomás de Aquino, a tranquilidade. Eu ouvi aquela história da discussão que o Olavo de Carvalho dizia: conversar com uma pessoa que não é tão inteligente é como jogar xadrez com um pombo. Ele vai erguer o peito, vai fazer umas besteiras ali no xadrez, vai bagunçar tudo e vai sair achando que venceu tudo. Então a gente não pode ser esse pombo. A gente tem que ter a frieza de ouvir. A gente não pode ter a histeria. Hoje, na discussão das políticas identitárias no nosso país, tem muito disso, muita histeria. Você começa a explicar: olha, uma atleta desta forma não pode jogar como uma atleta de outra forma. Aí a pessoa já começa a te xingar: você é isso, você é aquilo outro. Então você não tem a frieza de discutir, até o próprio argumento daquela pessoa vai sendo desfeito, né? Capacidade de ampliar conhecimento, ou seja, autonomia nos próprios estudos. Eu li esse livro, gostei muito. Vou perguntar para Marília: Marília, qual é o próximo livro que eu leio? Não, eu tenho a capacidade de pegar no próprio livro o caminho intelectual que eu vou seguir ao longo da minha vida, né? Outra coisa, né? Hábitos do pensamento. Deixa eu parar um pouquinho. Pronto. Os hábitos do pensamento. Também o desenvolvimento da força para não distorcer o caráter intelectual. Então, por exemplo, um intelectual ele precisa ter uma determinada fibra moral que impeça que a ciência dele seja submetido às pessoas que estão ali para aplaudi-lo. Então, o intelectual, normalmente, ele não pode ser guiado, normalmente não, ele nunca pode ser guiado pela aprovação do grupo. Ele precisa ter uma liberdade total. Eu não preciso de aplausos, eu não preciso de prêmios, eu não preciso de reconhecimentos, porque eu estou falando algo que é a mais pura verdade. Então, ele tem que ser um servo da verdade. E o apaixonamento pela verdade, ele só vai acontecer nessa vida árdua de estudos. Ele não vai acontecer na formação, olha que loucura, como é antagônico, para uma carreira brilhante. Então, se eu tenho o mercado industrial dizendo: se formem rápido, sejam os melhores, qual é o objetivo? O motor, né, a máquina que faz o estudante terminar os estudos. Eu quero meu diploma para ocupar um bom cargo. Então, ele está fazendo algo para agradar um superior. Então, ele precisa fazer com que a carreira dele se molde a esse cargo que ele vai receber. Só que aí existe uma dispersão, existe uma perversão do caráter intelectual. E ele nunca vai dizer: não importa o que você pensa, a melhor forma de fazer este bolo é desta outra forma. Né? Então, a verdade ela é mantida dentro da universidade através desse caminho árduo, né? Em que não há negligência, distorção do conhecimento. E aí a gente poderia continuar, né? E o próprio equilíbrio de caráter, por exemplo, ele vai fazer uma lista do que cada conteúdo, que para a indústria não era tão importante, como matemática, ciências físicas, latim, inglês, lógica, filosofia, oratória e retórica,
o que cada um desses conteúdos trazia de importante para a vida das pessoas. Então, raciocínio ilustrativo, fortalecimento da faculdade da razão, né? A descoberta de erros. Ele diz que você estuda matemática e você vai se incomodando. Eu preciso descobrir erros, então eu estudo o meu trabalho para descobrir erros. Então eu não tenho um compromisso com erro. Eu não quero esconder erros, eu quero combatê-los. Aí ele vai dizer que a importância das ciências físicas faz com que eu me apegue aos indícios prováveis, né, a variedade de indícios prováveis. Então, eu quero encontrar a verdade aqui. Nas ciências físicas, não adianta eu criar um discurso que estruture aquilo que eu defendo. Eu preciso da prova, eu quero a realidade, eu contemplo o objeto. E ele diz que uma das realidades desenvolvidas pela ciência física são os seres humanos capazes de ter um raciocínio. Ele diz que cada um dos conteúdos, a matemática, os matemáticos têm uma determinada habilidade mental de, como eu disse para vocês, pensamento favorável à verdade, descoberta de erros, raciocínios ilustrativos, que as ciências físicas trazem essa ideia de abertura para variedade de fatos, de indícios prováveis, que o latim, né, está ligado ao valor da literatura produzida, né, que faz com que haja uma formação do imaginário. Eu conheça homens de outros tempos e, portanto, coloque o meu próprio tempo em proporção, em uma outra forma de ver o meu próprio tempo, né? O inglês, a comunicação, escrita, debate, desenvolvimento da arte de pensar, né? Então ele vai dizendo que cada um dos conteúdos desenvolve uma habilidade de raciocínio que é fundamental para a sociedade. E é muita coisa para a gente estudar aqui em 20, 30 minutos no YouTube, mas se você quiser parte 2 desse livro, eu vou fazer. Só vou pontuar algumas coisas que a gente não pode deixar de pontuar. Então ele continua falando sobre essa história da governança parental, que a virtude é muito mais importante. É muito mais importante você ensinar virtude, não só na universidade, mas nas escolas, na vida normal do ser humano, porque essa virtude e essa disciplina fazem com que ele seja autônomo nos seus próprios estudos, né? A gente vai falar que uma escola, uma universidade, ela precisa ser viva e ela precisa fugir das polêmicas. Hoje você entra na faculdade de Direito, com um semestre a gente está falando, vamos fazer um debate sobre as cotas raciais. E aí você passa a universidade inteira somente nas polêmicas científicas, nas polêmicas políticas. E quando, na verdade, antes de adentrar, quando você é um explorador de um determinado território, você não pode entrar primeiro nos locais mais difíceis. Você tem que primeiro fazer um caminho, fortalecer os joelhos num caminho mais plano, para depois subir as montanhas. Então, ele diz, se você traz esses assuntos polêmicos o tempo inteiro, que são os assuntos interessantes aos jovens, e eles somente não desenvolvem todos os talentos, né? Porque o que ele fala? Ele fala assim, que os talentos não são aconselhados pelo gosto. Não é porque o meu aluno gosta de matemática que o talento natural dele é pela matemática. Pode ser que o talento natural dele seja pelo piano. Mas se ele não aprender o piano, a gente não vai saber que o talento natural dele é o piano. E por isso ele precisa aprender, começar. Ele precisa ser exposto a uma gama de conteúdos. E por isso que um menino que quer ser industrial vai ser também exposto às línguas latinas, às línguas gregas ali no início da faculdade. Depois ele pode seguir o seu caminho, os intelectuais permanecem nas universidades. Mas ele vai dizer, não adianta a criança ser guiada, a criança, o adolescente, o jovem ser guiado apenas pelo gosto. Para a gente descobrir e investir nos talentos naturais, a gente tem que despertar talentos naturais. E a gente desperta talentos naturais com ou sem gosto, na dificuldade do dia a dia, na observação dos alunos, né? E só esse olhar parental e esse desenvolvimento de virtudes e essa vida viva da universidade é que vão fazer com que a gente descubra talentos tão importantes para as pessoas que estão conosco, né? E ele diz, essa base geral para todas as profissões, ela é muito importante e vai tornar, né, ele vai ser um dos objetivos da nossa educação acadêmica. Ele fala, o grande objetivo de uma educação acadêmica, preparatória ao estudo de uma profissão, é promover aquela expansão e aquele equilíbrio das capacidades mentais, aquelas concepções liberais abrangentes e aquelas primorosas proporções de caráter que não se pode encontrar naquele cujas ideias estão sempre confinadas a um canal específico, a ter um emprego, a receber um diploma, né? E aí, com isso, aí ele vai continuar, ele vai falar da importância da teoria nas artes práticas, ele vai falar das questões políticas, que nós temos uma democracia, que nós precisamos fazer com que essa política, aquilo que nós conseguimos, né, os valores superiores da nação sejam protegidos, e eles só vão ser protegidos pelas instituições. Ele não está falando mais do intelectual, mas da própria universidade como uma instituição política, como uma instituição que precisa dar respostas à sociedade, dar respostas a esses problemas, né? E que as tentações do estudo parcial é mais rápido, vão roubar, né, esse conhecimento
esse conhecimento abrangente que a gente precisa, que vai trazer refinamento da linguagem da população, que vai trazer a perda dessa jactância. Eu não preciso da filosofia, né? Dessa jactância, não, desse a aproximação. Eu não preciso da filosofia, eu não sou digno da filosofia, eu não sou digno do raciocínio lógico. Né? Esse conhecimento, ele é, na verdade, os marxistas gostam de dizer, o conhecimento é uma forma de opressão, porque eu sei e você não sabe. Não, nós acreditamos no contrário. O conhecimento é um grande tesouro e as pessoas mais simples, mesmo aquelas vocacionadas à vida industrial, né, à bruteza da vida industrial, devem ser chamadas, elas têm o direito a compartilhar do conhecimento alto e transcendente, porque são pessoas humanas e são capazes de desenvolver habilidades mentais para compreender a sua própria realidade e das pessoas que estão ao seu redor e assim se realizar, né? Então, no final ele vai dar uma alfinetada violenta, ele vai dizer, pessoas sem intelectualidade são pessoas mais facilmente subordinadas, então a gente tem que tomar cuidado com os pedidos que estão fazendo a essa universidade. Né? É esse o livro, teria muito mais para falar sobre ele, inclusive para contar a história do próprio relatório para vocês, mas se vocês quiserem saber mais sobre esse livro, me mandem mensagens aqui, comentem qual foi a parte que você mais gostou, se você chegou até o final, se você se interessou por esse tema e continue com a gente. Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de comentar e de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que ele pode ajudar de alguma forma. Então, um beijo e até a próxima sexta.